Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui rapidinho para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, que fala assim: Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Gente, o que é aqui? Somente o versículo 9. O que é aqui? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Eu não sei se vocês estão acompanhando os vídeos anteriores que foram feitos, mas Josué, ele passou todo o período de deserto, de provação, juntamente com Moisés, desde a saída do Egito até a Terra Prometida. Então Josué, ele foi capacitado e preparado para adentrar na Terra Prometida. Porém, no meio do caminho, Deus disse para Moisés que ele não ia liderar mais o povo quando entrasse na Terra Prometida e pediu e ordenou que Moisés escolhesse uma pessoa para poder vir a fazer essa passagem, né? E essa pessoa ser a liderança daquele povo naquele novo lugar que eles iam adentrar. Então Moisés escolheu Josué e capacitou Josué com sabedoria para ele vir ter postura de líder, para ele vir ter autonomia sobre aquelas situações que iam se levantar no decorrer do processo de Moisés, no decorrer daquela nova etapa, daquela nova fase que estava se adentrando. Então, quando chegou o tempo de do povo adentrar na Terra Prometida, Moisés ficou na terra de Moabe, morreu ali, foi sepultado ali, ok? E Josué adentrou com o povo, liderando esse povo para poder adentrar nessa nova fase dele, tá? E o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Que antes de Deus te levar para uma nova fase, antes de Deus levar você para um novo lugar, tá? Ele vai capacitar você. Ou seja, por mais aterrorizante que seja Deus falar que está te tirando de um lugar e está te levando para outro lugar, tá? Ou uma nova fase que você está adentrando, saiba você que antes dele fazer isso, ele vai capacitar você. Por quê? Porque ele nunca vai te dar nada que você não esteja preparado para receber. Entende? Ele capacita a gente no decorrer do processo lá? Capacita, porque vai aparecer novos desafios, vai aparecer novas situações para você vir a receber. Então Deus promete estar do nosso lado o tempo todo. Entende? Então, do seu lado hoje, existe Deus. Basta você orar ao Senhor e pedir a presença dele, e pedir para você conseguir escutá-lo e entender o que ele tem para falar com você. Deus não nos abandona. Somos nós que temos dificuldades em relacionamento com Deus. Ou seja, a gente precisa acreditar que Deus está ali para a gente poder vir a entendê-lo e a poder vir a receber e receber o que ele tem para falar conosco e acreditar que aquilo que a gente está recebendo é Deus que está falando. Então somos nós que colocamos bloqueios entre nós e Deus, mas Deus está do teu lado o tempo todo. Uma oração de distância, você chega ao coração de Deus, conversa com Deus falando que está no seu coração com ele, que ele vai te escutar e dentro do seu processo com ele, do seu relacionamento com ele, ele vai te responder, ok? Mas voltando aqui para a palavra. Então Josué estava adentrando na Terra Prometida. E Deus já tinha capacitado, através da liderança de Moisés, a Josué vir a adentrar nessa terra e se tornar um grande líder nessa terra lá, né? Ele seria um com Deus ali, tá? Então o que a gente aprende disso tudo aqui? Quando Deus te tira de um local e te leva para outro local, ou você está adentrando numa nova fase, porque a gente só adentra uma nova fase se a gente estiver preparado para adentrar. Não é uma consequência. Para vocês entenderem o que eu estou te falando. É diferente Deus falar para você aqui, que tá te colocando numa nova fase e você está sendo capacitado para isso, de diferente de você, como se fosse uma sequência. Tipo, essa fase aqui é a fase 1, depois vem a fase 2, depois vem a fase 3. Né? Geralmente na nossa vida, na nossa rotina, é assim, né? A gente vai passando de situações como se fosse uma rotina e como se fosse uma capacidade nossa ali. Algo automático. Mas com Deus não. A gente só passa de fase se Ele falar que a gente está passando de fase.
Entende? É como se aquela fase ali que a gente estivesse, a gente está sendo capacitado para poder passar para outra fase. Então, se você não estiver preparado para passar para outra fase, você vai continuar nessa fase aqui até você estar pronto para passar. Entende? Então, quando Deus chega para você e fala assim, está chegando uma nova fase na sua vida. Você vai sair daí, vai ser colocado em outro lugar, Deus vai te tirar daqui, vai te colocar em outro território. Quer dizer o quê? Que Deus já está te falando que você já está ficando apto para poder vir a passar da nova fase que você está para outra. Quando a gente passa de fase, quer dizer que o nosso nível espiritual, ele aumentou, a gente amadureceu, a gente evoluiu. E isso é bom, entende? Porque cada vez mais que a gente for evoluindo, que a gente for amadurecendo na presença de Deus, com Deus, a gente vai estar se aprofundando no relacionamento com Ele. Entende, gente? E cada vez mais que a gente se doar mais para Deus, que a gente procurar mais a Deus na nossa intimidade, maior vai ser o nosso nível espiritual, maior vai ser também a nossa entrega a Deus, o nosso relacionamento com Deus e a responsabilidade que Deus vai colocar sobre nós. Porque quanto mais profundo nós mergulharmos na presença de Deus, mais profundo Deus dará a Ele sobre nós. A gente precisa entender que Deus age na reciprocidade. Então, quanto mais você procurar em Deus, de Deus, entende? Quanto mais você se aprofundar nos ensinamentos de Deus e procurar a presença dEle, mais Ele vai se fazer presente na sua vida, ok? Porém, mais responsabilidade virá sobre você. Só que você não deve temer, porque o mesmo Deus que coloca a responsabilidade sobre você é o mesmo que vai te capacitar para você vivenciar as situações que vão se levantar contra você, entende? Ou a favor de você, que você vai precisar resolver ali, naquele instante, naquele momento, naquela nova fase. Entende, gente? Então, o que a gente precisa entender? Que a obediência, ok? A sua dependência, o seu relacionamento com Deus precisam estar em dia. Essas três coisinhas, obediência, relacionamento e dependência. A partir do momento que você é obediente à palavra de Deus, você consegue depender de Deus. Uma vez que você consegue depender de Deus, você consegue ter relacionamento com Deus. Ou seja, o relacionamento engloba essas três coisas. E pra gente vir, essas três fases, e pra gente vir a usufruir tudo que Deus tem pra gente, ser obediente, ser dependente, ter relacionamento é fundamental. Entende? O seu processo é Deus te moldando, é Deus te lapidando, é Deus forjando em você, é Deus te curando, é Deus te libertando, para você vir a aprender a ser obediente, para você vir a aprender a ser dependente e para você vir a aprender a ter relacionamento. Uma vez que você tem relacionamento com Deus, você não abandona mais a presença de Deus, porque você consegue entender Deus de uma forma diferente do que muitos entendem. Por quê? Porque você se permitiu ter relacionamento, você se permitiu ter um aprofundamento no conhecimento por Ele, entende? Uma vez que você tem relacionamento, uma vez que você pisa no Santo dos Santos, você não consegue mais voltar a ser a pessoa que você começou a iniciar junto no seu processo com Ele. Não falo nem a velha criatura que você era, que depois que você abre a porta, a velha criatura vai embora, ela é jogada no mar de esquecimento e você passa a ter o seu processo com Deus. Então, quando você pisa no Santo dos Santos, quando você chega no nível de pisar no Santo dos Santos com Deus, que você tem aquela entrega profunda a Deus, você não consegue mais voltar a ser a pessoa que você era no início do seu processo. Porque o seu nível espiritual já vai ter aumentado muito, entende? E você vai ter uma intimidade com Deus que você não tinha antes. Então você não consegue ter o hábito que você tinha de quando você iniciou. Seu processo vai ser sempre evoluir, então você sempre vai estar em relacionamento com Deus, buscando a Deus, buscando a presença dEle, entende? E é isso que vai fazer Deus levar você para os lugares que Ele quer, que Ele já está pronto, já está preparado lá, o lugar que Deus tem para te colocar, a promessa que Deus tem para te dar, os planos de Deus já estão prontos, já está lá. Deus está preparando você para receber tudo que Ele tem para ti. Então, cada vez mais que você se aprofundar, cada vez mais que você buscar, cada vez mais que você ter esse relacionamento com Ele, mais próximo dos planos de Deus você vai estar. E mais longe você vai estar da onde você começou. Porque o seu nível espiritual vai estar sendo elevado, entende?
E você mesmo não vai conseguir ter as mesmas atitudes que você tinha antes. Entende, gente? Então é muito importante o seu relacionamento com Deus. Então lembre-se aqui, não se apavore quando Deus falar que você está entrando numa nova fase. Não se apavore quando Deus falar que vai te mudar de lugar para um outro local. Saiba você que Ele vai te preparar antes para você receber, ou para Ele te colocar onde Ele tem para te colocar, ok? Ele vai te capacitar para você não vir a ter dificuldade nessa nova fase, nesse novo local. As dificuldades que vão aparecer nesse novo local são as dificuldades do local em si, que você vai tirar de letra, você vai fazer com maestria, porque você está capacitado para isso, ok? E quando Deus te tira de um local e coloca em outro local, as pessoas daquele local ali, elas saberão quem é você. Então haverá uma facilidade, ok? Você não vai passar pelas mesmas lutas que você passou nessa fase, tá? Por essa preparação que você teve. Você vai passar por novos desafios. E as pessoas ali, elas saberão quem é você. Elas saberão que foi Deus que enviou você. Então haverá um temor por você, haverá um respeito por você. Porém, quando Deus nos capacita, lembrando aqui, quando Deus nos capacita e nos tira de uma fase e passa para outra fase, ou tira a gente de um lugar e leva para outro lugar, a responsabilidade aumenta. Então, da mesma forma que as pessoas saberão quem você é, por quem você é e quem mandou você, existirá sobre você uma carga maior de responsabilidade perante aquela pessoa, perante aquelas pessoas, perante aqueles lugares que Deus vai te levar. Só que não veja isso como uma dificuldade, veja isso como uma bênção na sua vida, que é Deus te capacitando cada vez mais para poder vir a crescer e a desenvolver nele, para você vir a alcançar mais vidas. A gente precisa ter por conhecimento, e quando Deus nos tira de uma fase e passa para outra, ou Deus nos tira de um lugar e nos coloca em outro, a gente está indo ali para ser instrumento de Deus. A gente não está indo ali para benefício próprio, a gente está indo ali para servir. A gente está indo ali para mostrar quem é Deus para as pessoas, a gente está indo aí para poder ser uma boa influência no local que Deus está nos colocando. Entende, gente? E trazer mais pessoas para Deus. Ao invés de você, na fase anterior que você estava lançando um anzol e estava vindo uma pessoa de cada vez para sua vida, que Deus estava trazendo o próximo para ti, para poder você ensinar da palavra e você aprender com aquela pessoa, nessa nova fase, em vez de ser um anzol, será uma rede. Porque você está capacitado para isso. Entende? Então, ao invés de você lançar o anzol e vir gato pingado, você vai jogar uma rede e vai vir mais pessoas. Por quê? As pessoas saberão quem você é. As pessoas saberão que encontrarão Deus em você, através da sua vida, através da sua postura, através do seu relacionamento com Deus. Então, gente, mais uma vez, relacionamento com Deus é fundamental para o seu desenvolvimento como pessoa e para o seu desenvolvimento da obra do Senhor. Tá bom? Tem pessoas aqui que têm missões, então se aprofunde na presença de Deus, na busca e na entrega, tá, do seu relacionamento com Deus, para você vir a fazer as suas missões com maestria. E você, que é uma pessoa que não desenvolveu a missão em ti, ok? Mas você tem necessidade de querer conhecer a palavra de Deus e a necessidade de querer estar mais perto de Deus, saiba que Deus pode te usar do seu jeito, no seu modo, no lugar onde você está, para você vir a agregar para o reino. Só depende da sua disponibilidade. Quando você decidir, eu quero fazer isso, Deus vai lá e vai te capacitar para aquilo que você quer fazer. Entende, gente? Quando as suas vontades coincidem com as vontades de Deus, anda-se mais rápido. Tudo anda-se mais rápido. Entende? Então, seja sempre um com Deus, buscando a Deus em relacionamento espírito em verdade. Sempre priorizando a Ele na sua vida. Sempre perguntando, Senhor, para qual caminho eu devo ir? O que eu devo fazer? Seja dependente de Deus. Tá bom, gente? Que esse relacionamento venha ficar cada vez mais próximo. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.